Olá, nós estamos agora no segundo módulo do nosso curso Manual do Vencedor, que se refere ao controle espiritual. E na aula passada nós falamos a respeito do propósito eterno de Deus para nós, dentro do assunto a gloriosa redenção. E nessa aula eu gostaria de continuar falando sobre esse assunto, a gloriosa redenção, mas enfatizando primeiramente o objetivo de Deus, que é a igreja, o corpo de Cristo. Na aula passada eu não falei, mas você deve saber isso, não é? Que nós fomos salvos por Deus da condenação do inferno. Sabe? No dia em que você entregou a sua vida a Deus, essa salvação na qual a palavra de Deus se refere é a salvação da condenação. Todos nós estávamos condenados. Nós merecíamos a morte e o inferno por causa do pecado. Mas, como eu disse, o Senhor ele realizou a sua poderosa salvação, salvação da condenação, para que nós pudéssemos cumprir o seu propósito. E hoje você pode cumprir o propósito de Deus. Você pode fazer parte da vontade eterna de Deus, que é ter um grupo de pessoas que o expressem e o representem na terra. E esse grupo ele se expressa através da igreja. Eu sei que hoje em dia nós vivemos um tempo onde a igreja é muito mal vista. As pessoas criticam a igreja. Seja a igreja católica, seja a igreja evangélica, são sempre criticadas por causa das pessoas que muitas vezes a compõem. Sabe? Mas nós precisamos entender que Deus ele escolheu a mim, escolheu a você, para que possamos edificar a igreja. E mesmo sabendo que nós somos imperfeitos, mesmo sabendo que nós cometeríamos falhas, que pessoas usariam da igreja para os seus escusos propósitos, mas eu costumo dizer uma coisa, nós podemos até nos envergonhar de muitos evangélicos, mas nós não podemos nos envergonhar do Evangelho. Você pode se envergonhar de pessoas, mas não da pessoa de Jesus, não do Evangelho de Deus, não do propósito de Deus. E a igreja é a expressão de Deus, que a igreja é uma noiva ataviada, sem rugas, é uma noiva preparada pelo seu noivo para encontrá-lo naquele dia. Então, por mais que hoje, aparentemente, a noiva, que é a igreja, pareça enrugada, pareça cheia de falhas, eu quero que você entenda que a igreja é o propósito de Deus, porque o lugar onde Deus ele pode ter esse grupo de pessoas hoje que o expresse e o represente é através da igreja. Na época de Adão, a vontade de Deus é que o homem crescesse e multiplicasse e tivesse filhos naturais. Mas como o homem pecou, hoje a vontade de Deus, acima de tudo, são filhos espirituais. Antes era o que a Bíblia chama de alma vivente, agora espírito vivificante. E hoje nós temos a oportunidade de cumprir esse propósito de Deus. Então nós temos a vida de Deus hoje. E quando nós, os muitos membros do corpo de Cristo, nos unimos, nos reunimos, nós formamos o corpo de Cristo, formamos a igreja. Então a igreja é a unidade que é composta, é a união que é composta pelos muitos membros do corpo de Cristo. Então por isso todos os membros são importantes. Muitas vezes algumas pessoas, talvez você pense, eu não preciso da igreja, eu não preciso ir às reuniões da igreja porque já tem muita gente que vai, já tem outras pessoas lá. Mas todos os membros são importantes, querido. Você já se deparou com a situação de bater o dedo mindinho, o último dedinho do pé, na quina de um rack ou de um guarda-roupa? Você já percebeu quanto dói? Então, isso é um sinal de que todos os membros são importantes, até um dedinho mindinho. Me refiro ao seu corpo. E, não sei se você sabe, mas se você retirasse o dedinho mindinho do seu corpo, se ele fosse cortado, você andaria mancando, porque ele dá estabilidade aos seus passos. Dessa forma, não existe membro no nosso corpo e membro do corpo de Cristo que seja irrelevante, que não seja importante. Todos os membros são importantes. Todos os membros têm grande valor na igreja e no nosso corpo, obviamente. Então, nosso corpo ele também é formado por vários membros em um único corpo, ou seja, uma única vida. Da mesma forma, a igreja é uma única vida formada por vários membros. E com relação a Deus, o propósito dele é expresso nessa unidade.
é expresso através da igreja. Deus ele não quer cumprir o seu propósito através de uma só pessoa. Nós vemos nos filmes, né, muitas vezes a história do cavaleiro solitário, a história dos grandes super-heróis, que são aqueles que salvam o mundo sozinho. Mas Deus ele não quer salvar e não quer fazer nada sozinho, ele quer fazer através da igreja. Ele quer fazer através do seu povo, através daqueles que foram transformados por ele e hoje podem expressá-lo e representá-lo na terra. Então a igreja não é algo novo inventado por homens. Ela, na verdade, ela existe desde a eternidade passada, desde antes da fundação do mundo. Então, há um texto da palavra de Deus, está lá em Efésios, capítulo 3, versículo 9. Se você quiser, você pode acompanhar aqui, né, que diz o seguinte: e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades dos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, aqui está dizendo o seguinte, que tudo o que Deus fez foi em prol da igreja. Ele criou todas as coisas para a igreja. Tudo que Deus fez foi pensando na igreja. A igreja, então, não é uma coisa atual. A igreja é uma coisa que existe desde a eternidade passada, que o Senhor pensou na igreja. Então foi visando a igreja que as pessoas foram salvas, que você foi salvo, que você teve a sua vida transformada. Então, através da nossa salvação em Cristo, a igreja veio à luz para expressar a Deus. E ela vai continuar pela eternidade também. A igreja sempre existirá, né? Inclusive na Nova Jerusalém, que será o lugar onde todos nós estaremos, uma vez que Jesus voltar para nos resgatar. Então, o que é a igreja? A igreja é composta por pessoas que têm Deus como sua vida e estão sendo edificadas em Cristo. Elas são a expressão de Deus e representam Deus com sua autoridade. Hoje você é um representante de Deus. Você pode manifestar a autoridade de Deus, mas para isso você precisa estar unido, precisa estar envolvido na vida da igreja. Amém? Em terceiro lugar, eu gostaria de falar sobre o propósito da criação do homem. Primeiro eu falei sobre o propósito eterno, agora sobre o objetivo de Deus, que é a igreja, e agora eu gostaria de falar sobre o propósito da criação do homem. Por que Deus os criou? Então, de acordo com o seu propósito eterno, Deus criou os céus e a terra para o homem. Depois, ele criou o homem de uma forma muito especial. Então, tudo que Deus fez foi visando o homem. Deus fez os céus, a terra, fez toda a criação pensando no homem. Mas a Bíblia diz que quando ele criou o homem, ele disse, é muito bom. Porque Deus se alegrou. E no livro de Salmos, capítulo 139, diz que Deus criou o homem de uma maneira assombrosamente maravilhosa. Ou seja, imagine que Deus se vislumbrou, ficou muito feliz com aquela criação, realmente. Então, ele criou os animais, segundo a sua espécie, mas a Bíblia diz que quando ele criou o homem, ele criou a sua imagem e semelhança. Deus criou o homem, a sua mesma espécie, ou seja, nós somos da espécie de Deus. Eu imagino que isso foi algo que gerou grande inveja em Satanás, porque Satanás, não sei se você sabe, mas ele era Lúcifer, Lúcifer é um anjo reluzente, cheio de luz. E a Bíblia diz que ele quis ser igual a Deus, ele se rebelou contra Deus porque ele teve inveja de Deus, e ele foi removido dos céus e precipitado ao inferno juntamente com a terça parte dos anjos. E ele se transformou em Satanás, o diabo, que é o inimigo das nossas vidas. E uma vez que ele foi precipitado, ele se tornou inimigo de Deus na busca de frustrar os propósitos de Deus. E eu imagino que uma vez que ele viu Adão ali no Éden, e uma vez que ele olha para você, ele sente uma profunda inveja, porque você e eu somos tudo aquilo que ele sempre quis ser e nunca pôde. Sabe, querido? Saiba que você tem grande valor para Deus, porque você é da espécie de Deus. Você é do criou para que sejamos vasos e para que sejamos instrumentos nas mãos dele. Então, o primeiro objetivo da criação do homem é que sejamos vasos de Deus. Então, Deus ele quer ser o nosso conteúdo. Para que serve um vaso? Um vaso serve para conter algo, para ser cheio de algo. Eu sei que existem vasos muito bonitos, de ornamentação, mas o objetivo mais importante de um vaso não é simplesmente embelezar o lugar. Claro, também Deus ele deseja que nós tenhamos
a beleza de Cristo, mas acima de tudo, um vaso ele precisa conter algo. Ele foi criado para conter algo. Da mesma forma, assim como garrafas que foram feitas para conter água ou conter líquido, nós fomos criados para conter a Deus. Você foi criado para conter a vida de Deus em você. Então, uma vez que nós não somos cheios da vida de Deus, que nós não recebemos a vida de Deus, podemos dizer que nosso propósito de vida é inútil. A nossa vida ela é inútil. Por isso, para ser um vencedor, de fato, primeiramente você precisa conter a Deus. Deus precisa ser o seu conteúdo. E lá em Romanos 9, 23 diz que a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, os quais somos nós. Então o Senhor ele deseja que a sua glória seja conhecida em vasos, que somos nós, a Bíblia diz aqui. Ou seja, você vai manifestar a glória de Deus uma vez que Deus for o seu conteúdo, que você conter a Deus na sua vida. Podemos dizer também que nós fomos feitos como uma luva, não é? Fazendo aí um paralelo. Uma luva é a imagem e semelhança da mão. E uma luva só tem propósito se a mão estiver contida, se for o conteúdo da luva. E eu acredito que você nunca viu uma luva, andando sozinha por aí, porque ela só pode ser útil se a mão estiver ali dentro. Da mesma forma, Deus ele nos criou a sua imagem e semelhança. Nós só temos utilidade espiritual, só temos utilidade para Deus se Ele for o nosso conteúdo. Você não pode fazer nada sozinho, você precisa de Deus. Você é a imagem e semelhança de Deus, mas Ele precisa ser o seu conteúdo. Nós costumamos dizer também que fomos criados como um lápis, não é? Então é uma ilustraçãozinha bem simples, mas que demonstra bem o propósito de Deus para nós. Por que um lápis? Primeiro, porque nós temos um escritor. Deus é aquele que escreve a nossa história. Segundo, porque muitas vezes nós temos que ser apontados, temos que ser tratados. Se um lápis não for apontado, ele perde a ponta e se torna inútil. Da mesma forma, você precisa permitir que Deus trate certas áreas da sua vida, trate com certas coisas que muitas vezes estão fora da vontade de Deus. E terceiro, o que importa não é o que está fora, não importa é a aparência do lápis, o que importa é o que está dentro. O que importa é o conteúdo, o que importa é o grafite. O lápis, se não tiver um grafite, ele não pode ser utilizado. Da mesma forma, se Deus não for o seu conteúdo, você se torna inútil para Deus. Para ser um vencedor, o Senhor precisa ser o seu conteúdo, querido. Que nesses dias ele possa encher você. Então, o homem é vaso de Deus. E a Bíblia divide esse vaso em 3 partes. Nós vamos falar mais à frente ainda nesse módulo a respeito do controle espiritual. Nós somos divididos em espírito, alma e corpo. E o espírito é a parte mais profunda do homem. O espírito é onde Deus habita e se manifesta no homem. Portanto, Deus ele precisa se manifestar dentro de nós, do nosso espírito. Então, se você nunca se achegasse a Deus, você jamais precisaria usar o seu espírito. Mas uma vez que Deus te transformou, Ele te escolheu, a Bíblia diz que o seu espírito que estava morto, quando você vivia uma vida sem Deus, eu acredito que hoje você vive para Deus, se você está vendo esse curso, ou pelo menos deseja viver, e agora o seu espírito ele foi ativado. O seu espírito ele recebeu vida. Hoje você tem a vida de Deus, você pode viver uma nova história. Então, se você não tiver como seu conteúdo no espírito, provavelmente você vai sentir um grande vazio dentro de você. Você vai se sentir, muitas vezes, sem um propósito, você vai se sentir sem alegria, você vai se sentir insatisfeito. A vida de alguém em que Deus não é o seu conteúdo é uma vida de insatisfação. Então o propósito de Deus era e é entrar no espírito do homem para ser o seu conteúdo e a sua satisfação. Deus ele quer encher você, querido, e Ele quer satisfazer você. Portanto, alguém que se diz cristão, que serve a Deus, sente insatisfação, é uma pessoa que ainda não compreendeu que o Senhor deseja ser o seu conteúdo, que o Senhor deseja encher você. Então, o propósito da existência humana é esse, que Deus o encha, que Deus seja o seu conteúdo, que a vida de Deus habite em nós em primeiro lugar. Você não foi criado simplesmente para conter comida no seu estômago e nem pensamentos na sua mente. Você foi criado para conter a Deus. Para conter a Deus. E o segundo propósito pelo qual Deus nos criou é para sermos seus instrumentos. O Senhor deseja te usar como um instrumento das mãos dele.
Deus dá um dominar, para ele exercer autoridade, para ele exercer governo. Então, se somos a imagem e semelhança de Deus, é no mínimo absurdo que nós não venhamos exercer autoridade, domínio. Ninguém criaria uma Ferrari, eu imagino, para que ela pudesse andar em estrada de chão, eu costumo dizer. Não é da mesma forma, você é muito maior, é muito mais valioso, muito mais precioso para Deus do que uma Ferrari. Deus não criaria você sem um propósito, sem querer te usar como um instrumento. Então a autoridade de Deus, hoje, infelizmente, ela é questionada na Terra. Mas uma vez que Deus te criou, né, para que você seja um instrumento, você vai manifestar a autoridade de Deus. Então qualquer um que visse Adão lá no Jardim do Éden saberia que ele era filho de Deus e que ele tinha a autoridade de Deus, porque ele era semelhante a Deus. Qualquer pessoa que te vê também vai saber que você é semelhante a Deus, porque você vai manifestar a autoridade dele, porque você pode ser um instrumento nas mãos dele. Então, como eu já disse, há duas palavras importantes aqui, que são imagem e domínio. Se você se parece com Deus, você vai exercer a autoridade de Deus. Amém? Então, para finalizar esse módulo, eu gostaria de contar uma pequena história. Conta-se que um homem, ele achou um filhote de lobo numa selva, numa floresta próximo de onde ele morava. E ele levou aquele filhote de lobo para sua casa e ele começou a criar, a cuidar daquele filhote, a domesticá-lo como se fosse um cão, um cachorro. E ele dava leite, dava comida, ele dava tudo que aquele lobo precisava, né? E aquele lobo cresceu como um cachorro domesticado. Volta e meia o seu dono passeava com ele, né, pela floresta. Mas quando ele estava ali em casa e ouvia o uivo dos outros lobos na floresta, ele ficava inquieto, como se algum instinto dentro dele quisesse se manifestar, quisesse aflorar. E conta essa história que um dia o seu dono estava passeando com ele pela floresta e ele viu outros lobos ali, uma matilha de lobos. E conta que quando ele viu aqueles lobos, os lobos uivando do outro lado, ele começou a uivar também. E ele começou a puxar a coleira que o dono levava. E ele puxava cada vez mais forte, de modo que ficava cada vez mais difícil do dono segurar. Até que aquele dono percebeu que ele precisava deixar aquele lobo seguir o seu destino. Ele percebeu que aquele lobo, por mais que ele tivesse sido criado para ser como um cachorro domesticado, o propósito dele era ser um lobo selvagem. Ele soltou aquele lobo e ele foi viver a sua vida na selva juntamente com os outros lobos. Bem, querido, o que eu quero dizer com isso? Da mesma forma, né, o inimigo, a sociedade, o mundo, as circunstâncias, eles querem o tempo todo nos levar a ser como um cão domesticado, uma vez que nós somos lobos. O que eu quero dizer com isso? Que Deus nos criou com um propósito de sermos vaso e instrumento, para que você seja um instrumento nas mãos de Deus. Mas o diabo, nosso inimigo, ele quer domesticar você, ele quer impedir você de cumprir o propósito de Deus. Ele quer que você seja um derrotado, mas a vontade de Deus é que você seja um vencedor. Se você decidir no seu coração que você será um instrumento nas mãos dele, uma vez que você tem a imagem de Deus, você pode ser um instrumento de Deus. Você pode exercer a autoridade de Deus. Dessa forma, não permita ser como um cristão domesticado, mas seja alguém que cumpre o propósito, que cumpre o desígnio de Deus para o qual ele o criou. Então, essa aula eu gostaria de enfatizar isso, que você é um vaso e um instrumento, e que a igreja é o propósito de Deus para você. Espero que você tenha gostado dessa aula, né, e nós nos vemos na próxima aula.